Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma leitura de tarô. Hoje vamos perguntar ao tarô quais os caminhos do karma. Qual o caminho que o karma percorre até chegar na sua vida? Vamos usar aqui hoje o Secret Mirror. Eu acredito que é assim que fala em inglês. Eu não falo inglês, né? E também a pronúncia. Os segredos do espelho, tá? O tarô nós vamos utilizar esse hoje, muito lindo. É um tarô novo que eu comprei. Agora chegou novinho. O tarô, cartas de oráculo de vidas passadas, também nós vamos utilizar ele para saber qual o vínculo das nossas vidas passadas com a nossa vida atual e o que o karma tem a nos dizer em relação a isso. E os portões aqui do oráculo cósmico, tá? Que ele tem conexão com os nossos chakras e com toda a nossa vida de uma forma geral, onde nossa vida pode estar bloqueada, indicando um caminho do karma, um caminho que você pode fazer uma cura de um karma. Então vamos trabalhar com os portões, que são os centros de energia do nosso corpo, do oráculo cósmico. Vou colocar a caixinha aqui do lado. Ok? Eu espero que vocês estejam vendo e me ouvindo bem, né, gente? Porque às vezes o vídeo, a luz, sempre acontece alguma coisa. Hoje eu borrei a unha, sempre acontece uns empecilhos aqui, uns acidentes antes das leituras e é normal comigo sempre, né? E um barulho externo imenso. Então eu estava aqui fazendo minhas meditações, começando as leituras e sempre essas interferências externas que quando a gente trabalha aí para fazer trazer um trabalho bonito, bem feito, bem elaborado, uma concentração. Antes sempre existem vários empecilhos, mas nisso não vai impedir que nós façamos o nosso trabalho e que eu traga aqui a mensagem dos guias espirituais para vocês, tá bom? Então, eu já deixei aqui como oráculo central da nossa leitura hoje a carta da Torre, o 10 de espadas e a carta da estrela, que já eu vou estar trazendo para vocês aqui o significado forte dessas cartas que dizem respeito ao karma de nossas vidas de um modo geral. Eu vou deixar os baralhos aqui do lado, enquanto eu pergunto aqui ao oráculo o que a nossa vida passada, uma de nossas existências de vidas passadas, tem a ver com a nossa vida presente. Pessoal, lembrando, tá? Aqui no canal eu sou espiritualista, eu acredito em reencarnações, então quem é contra, quem não acredita, tá? Então, se você quiser aqui ouvir uma nova perspectiva aí sobre as leis do universo, as energias cósmicas e um novo olhar, seja bem-vindo. Caso você não concorde, você pode, né, escolher outro canal aí que corresponda com as suas expectativas, ok? E lembrando também, né, ao pessoal aqui, aos fãs do canal do meu trabalho, que o tarô e os oráculos são apenas um guia como indicação, né, de reflexão, onde você pode ouvir uma nova opinião, um conselho, onde você pode sentir a energia da leitura, se ela condiz com a sua vida, sempre avaliando, né, pessoal, aí o bom senso, tá? Não levando ao extremo e lembrando que você é a rainha e o rei da sua vida e só você pode determinar, tá? O caminho que você vai seguir. Inclusive hoje a leitura é justamente sobre isso, né? O caminho do karma na sua vida. Então, né, o karma, ele vem trazendo, né, esse peso, tá, de nossas decisões. Então, as nossas decisões, elas influenciam na nossa vida de um modo geral
E vamos ver aqui, então, perguntar ao oráculo de vidas passadas o que a nossa vida passada, então, tem a ver com o nosso karma presente. Então, quais os caminhos que esse karma percorre, né? Será que ele só vem da nossa vida presente, das ações, as reações que nós estamos tendo aqui? Ou ele já vem carregado de uma vida passada, para quem acredita, trazendo aí, então, uma não resolução de um assunto. Ela quis virar, eu vou aceitar essa daqui, vou tirar 3, essa daqui e essa daqui. E aqui, masculino e feminino, olha só, né? Quanto karma nós carregamos dentro de uma energia feminina e de uma energia feminina através do entrelaçamento de duas almas, carregando essas existências de vidas passadas, né, com todo o peso aí do masculino, né, e todo o peso do feminino que vem, as gerações após gerações vem carregando. Então, aqui, veja só, né, cavalaria está em espanhol, então você vê que é um cavaleiro com um escudo, né? Provavelmente de um tempo antigo, de uma guerra, onde o masculino, normalmente os homens iam para a guerra, tá? Então, hoje, né, você que é meu consulente aí masculino, né? E até mesmo as mulheres, às vezes, em outra existência fomos, né, uma pessoa de outro sexo, né? O espírito em si não possui um sexo definido. Nós temos um sexo, né, quando temos uma definição de gênero, melhor dizendo, né? Quando estamos aqui encarnados, mas não no espírito. O espírito em si, ele não possui um gênero, né? Então, numa existência você pode ter sido um homem, em outra existência você pode ter sido uma mulher. Então, onde essa essência de guerrear, você carrega junto com você, independente do masculino ou do feminino. E muitas de suas batalhas da sua vida presente podem, então, estar ligadas a essa vida passada na guerra. Então, você pode ser uma pessoa bastante combativa, tá? Uma pessoa onde todo o assunto é levado para uma batalha, né? Uma discussão, um enfrentamento. Então, fazer então essa observação dentro de você, né? Se esse não seria uma tendência que você carrega de uma vida passada, explicando então um conflito presente na sua vida. Essas são, né? Essa é a energia que o tarô traz para uma reflexão maior em nossas vidas. Então, será que o karma que você paga hoje, será que a sua vida, da maneira que ela é hoje, ela não vem carregada de uma situação pontual, de uma outra existência, onde você foi uma pessoa combativa, né? Você vê que ele tá com a espada em alto aqui, né? Como um ás de espadas, tipo, pode vir que eu tô armado aqui com escudo e com espada, né? Você não vai chegar aqui na minha vida, né? Porque eu já tô aqui com, como chama, o elmo, né, gente, que chama o capacete aí dos antigos guerreiros, eu não me recordo o nome. Tá com o capacete, tá com a espada, tá com o escudo, né, todo paramentado aqui, protegido, né? Então, muitas vezes a gente usa também essas proteções aí para não nos machucarmos nas questões aí de vida amorosa do masculino e do feminino, né? Isso para mulheres e para homens também, né? O cabelo dele aqui parece meio... Ele passou bastante gel, né, gente? Tá tão liso aqui, mas aqui tá com um desvio, né? O cabelo dele aqui tá com um certo desvio, então...
quantos desvios mentais o nosso comportamento nos leva para caminhos, né, que nós vamos colher aí um karma, né, depois, né, das nossas ações, e quanto disso veio de uma vida passada e que a gente está colhendo agora. Então a gente pode reflexionar bastante sobre isso, né? Aqui então tem um encarcelamento ou esclavitud, então preso, né, encarcerado ou escravizado. Quantos de nós hoje somos escravizados, né? Então, essa questão da energia de uma vida passada, às vezes nós temos um sentimento dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, que nós não sabemos explicar. E vem muitas vezes dessa vida passada, onde você provavelmente teve uma vida de reclusão. Pode ser, antigamente, né, as mulheres iam muito para os conventos, engravidava antes do casamento, mãe solteira era mandada para um convento com a criança, né? Então era uma maneira de escravizar as mulheres, né? Até pela própria sociedade machista da época, e que parece que a sociedade continua machista hoje, mas com novos métodos, né? Porque parece que aqui está uma porta de ferro antiga e aqui a escravidão moderna, né, que corre pelos tubos do nosso subterrâneo aí, onde a gente não vê, mas estamos sendo escravizados, né? Olha, essa dica aqui é bastante importante aí, ó, os nossos guias aí trazendo a informação correta e verdadeira para as pessoas que ainda não tiveram um despertar espiritual. Por quê? Porque o despertar, ele vem com a torre depois da carta do diabo, né? O diabo, o arcano 15, ele vem, ele levanta aí toda a questão, né, sexual, toda a questão de tentação, as tentações da vida, a manipulação, né, que as outras pessoas, o sistema e todas essas engrenagens, né, querem fazer com que nós, né, sejamos então os escravos deles, independente, um escravo antigo como um escravo moderno. Agora nós temos, né, vários meios de sermos escravos, né, com o nosso aparelho aí, celular na mão, também somos escravos, né? E vários senhores aí, que antigamente poderíamos dizer assim, os senhores da escravidão, os senhores feudais, os senhores que escravizavam aí, né? Os escravos em fazendas com trabalho escravo forçado. Agora, o trabalho escravo moderno é uma manipulação onde é feita através de um aparelho telefônico sutilmente, e você também é escravizado e manipulado, né? Você só não está acorrentado ou atrás de uma grade, mas você está preso na manipulação que corre por debaixo aí dos túneis invisíveis, né? E pelas linhas, né? Pelas fibra óticas por debaixo da terra, pelos canos de esgoto, pelos canos de iluminação elétrica. Você é escravizado pelos sinais de Wi-Fi, pelos aplicativos, né, que são normalmente aí um quadradinho, um redondinho de cantos aí arredondados, onde, né, você dá permissão aí para que eles acessem sua câmera de foto, eles acessem a voz, né, o microfone do seu celular, e muitas vezes a gente não tem conhecimento de toda essa extensão aí da internet, da fibra ótica e de tudo isso, até onde isso pode chegar a nos atingir realmente na nossa vida, tá, pessoal? E
e fazendo com que isso seja então uma porta de entrada e né, como aqui ó, a porta está entreaberta, aqui atrás tem um túnel aí que tá meio sem saída, mas lá no finalzinho tem, parece que, né, uma luz assim, uma saída. Então fica essa coisa meio nublada de você percebe que tem algo errado, mas não sabe explicar o que é. Então essa manipulação toda que vem através das redes sociais, né? E você tem a impressão que alguém está te vigiando, né? E às vezes isso pode ser verdade aqui, alguém tentando te, né, manter preso dentro de um sistema onde você não está vendo aqui o que realmente está acontecendo aqui por debaixo, né? Por debaixo dos bastidores aí. Então, isso aqui é muito, né? É muito relativo ao karma, né? Caiu aqui embaixo do 10 de espadas, que também é uma carta onde exige uma reavaliação, porque é o final das 10 espadas, né? Então, já teve muito sofrimento, normalmente o 10 de espadas tem a ver também com vida passada, por exemplo, os pais, os avós carregaram situações que foram passadas para os filhos forçosamente, né? Uma escravidão familiar, onde essa escravidão familiar continua sendo o pagamento de um karma, tá? Continua sendo o pagamento de um karma familiar, carregando as 10 espadas aí, né? De várias gerações, sendo passado de geração em geração, e a pessoa aqui está carregada, ela não aguenta mais, né? Então, para se cortar um ciclo kármico, é necessário, então, né, fazer aí mudanças de comportamento, né? Comportamento do indivíduo, comportamento familiar, comportamento social, comportamento aí as ações que a pessoa vai tomar na vida vai determinar, então, esse segmento, né, da própria geração futura dela. Então, isso tudo tem muito a ver, né, pessoal, com questões aí bíblicas, questões do passado. Quantas questões bíblicas são revividas nos dias atuais, né? Se você pegar aí tantas e tantas parábolas, né? Onde Jesus explicou aí tantos passos da nossa vida, isso tudo tem a ver com a nossa vida, com o nosso espírito, com as nossas decisões, com o nosso karma. Hoje mesmo eu estava aqui, né? E veio a questão aí do bom samaritano, né? Quem é o teu próximo, né? Quem é a pessoa que tá lá jogada, caída, né? Caída, não é jogada, é caída, a pessoa que tá caída. E quem será o próximo, né? Quem será a pessoa que vai te dar uma força para você se levantar, vai te acolher, né? Passou lá o sacerdote, passou o fariseu, se não me engano, e não ajuntou o samaritano que estava caído. Então, às vezes a ajuda para você sair de uma torre, para você sair de um 10 de espadas, é um estranho que passa na tua vida e te dá a mão sem olhar, sem julgar, sem ver se você tem karma para pagar, sem ver se você tem que religião que você tem, que erro que você cometeu. Simplesmente a pessoa faz o que é certo e às vezes ela te liberta dessa escravidão mental, familiar, que você estava carregando aí durante anos, décadas, a vida toda, e você nunca tinha enxergado. Então, né, a torre também trabalha, né, com essa questão mental. A torre, ela vem depois da carta do diabo, que é toda a tentação e a manipulação, e ela vem fazendo essa rachadura estrutural aí na sua vida. Pode ser na sua vida mental, emocional, física, sentimental. Então, dependendo das áreas financeira, né? Então, dependendo das áreas da vida, você tem uma torre e você acaba, né, chegando nesse estado de 10
de espadas, que é uma finalização de uma dor extrema, de uma dor profunda, de algo que você carrega com toda o seu sentimento, a sua existência, os seus antepassados, na sua ancestralidade. Então você carrega tudo isso com um peso muito grande. E às vezes, pessoal, a gente não enxerga isso visivelmente na pessoa, externamente, né? Às vezes a pessoa está sorrindo, está trabalhando, está vivendo, mas dentro da alma dela, a alma dela grita por socorro, né? Quantas e quantas vezes a gente ouve relatos assim, né? Emocionantes aí de pessoas que chegaram ao fundo do poço, né? E depois buscaram aí somente a salvação na palavra de Jesus, na palavra de Deus, como o nosso mestre, né? O nosso amado mestre que veio nos ensinar a compaixão, que veio nos ensinar que todos nós, apesar de nossos erros, somos, né, dignos de perdão, de compaixão, de arrependimento, de iniciar um novo caminho, né? Então isso é aí bastante relevante, né? Essa ajuda divina. Quantos relatos nós temos que pessoas que se levantaram, né, com a carta da estrela da esperança aqui, se levantaram através da palavra de Deus aí, né, da palavra sagrada, do exemplo de amor que Jesus veio nos dar aqui na terra. Então, se tem a ver com vida passada, tem a ver com Bíblia e tem a ver com tudo isso, né, pessoal? E aqui também, então, né, olha só, a carta da cultura asiática, né? Gente, olha, não é por nada, mas olha só, olha o que eu tenho aqui. Gente, olha isso. Olha isso, que não existem coincidências, tá, pessoal? Então aí a carta, né, da cultura asiática com a questão da meditação. Então, o quanto, né, você elevando aí o seu espírito, você consegue contornar as situações karmáticas na sua vida, né? Eu tenho aqui um conteúdo preparado também, pessoal, para fazer uma leitura de Dharma, né? Eu sou uma estudiosa aí, pessoal, eu sempre estou estudando aí, então, quando eu venho trazer aqui leituras para vocês, eu também busco aí também, né? Não só a palavra dos guias aqui enquanto eu estou fazendo a leitura, tá? Que a informação vem, mas também um estudo aí. Eu sou uma curiosa fanática aí das religiões em geral, então eu sempre estou estudando alguma coisa, tá, pessoal? Então, assim, a elevação do nosso espírito é você abrindo o seu terceiro olho, tendo consciência da sua vida, você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Você vê que ele está com os olhos fechados, por quê? Porque ele está enxergando com o espírito. Então, o que é enxergar com o espírito, Mariana? Fala pra gente. É assim, ó. Você está enxergando, quando você medita, você está vendo a situação não com a perspectiva dos seus olhos terrenais abertos, mas sim com o seu terceiro olho aberto espiritualmente, uma visão espiritual da situação. E aí é onde que você busca você se torna praticamente um buscador de informações, de mistérios, e você quer tentar desvendar. Então você vai meio que cavando aí essa espiritualidade escondida e você se torna um curioso, você se torna é quase um escavador aí de memórias, de mistérios, de tudo isso que engloba, né, a nossa vida, grande mistério da vida. Então a meditação, ela abre o olho do teu espírito para que você veja coisas que antes com os seus olhos terrenais você não conseguia enxergar. Então isso, né, hoje em dia também se perdeu bastante, né, pessoal? Porque a gente vê aí, apesar de ser uma cultura asiática, né,
a meditação, ela está presente em todas as religiões, né? Porque quando você faz silêncio, quando você ora em silêncio, é praticamente, né? É uma meditação. Então, não tem diferenciação aí da oração em silêncio, da concentração, de você estar, né, tranquilo, fazendo a sua meditação, e a sua oração em silêncio é um estado contemplativo da situação presente, né? Então, você está aqui e você está presente nesse momento, porque o passado já não existe, ok? E o futuro ainda não chegou. Então, isso tudo tem a ver com essa linda, né, cultura asiática, a sabedoria, tá? Do povo asiático aqui, com essa estrutura, né, tão milenar aí de conhecimentos, né, que eles vieram nos ensinar aí até mesmo, né, há séculos e séculos atrás aí, tá bom, pessoal? Então, isso aqui tem muito a ver. Então, aqui, né, às vezes tomamos com relação ao masculino e feminino, então tem a ver com o quanto que você é uma pessoa centrada em você para resolver os problemas da sua vida, e o quanto você pode ser uma pessoa caótica, né? Toda hora uma torre, por quê? Porque você não para meditar sobre os seus problemas que te geram karma, porque você tem um problema, você toma decisões impulsivamente e você acaba acarretando aí, né, um karma, uma torre cada vez maior, sem pensar, sem meditar, sem refletir, sem ter discernimento, né? E você acaba, então, obtendo é sempre uma torre na sua vida. E aí o que acontece, né? A carta do arcano maior da torre, ela é uma estrutura construída pelo próprio homem, né? Então, você acaba tendo que enfrentar os seus próprios problemas que às vezes você mesmo está criando para você mesmo, e você não entende porque você não tem consciência, né? Porque se você estiver aqui meditando em você, buscando dentro de você as respostas, tentando, né, entender, resolver, meditar, discernir, você consegue contornar isso tudo. Você vê que eles estão caindo aqui em queda livre, né? Então, na verdade, aqui meio que a meditação aí, ela dá essa, vamos dizer assim, essa amortizada aí na queda da torre, né? Às vezes pode até vir uma torre na sua vida, mas como você está num estado de meditação e você consegue, porque a gente sabe que a meditação, né, pessoal, ela vem e controla aí os impulsos emocionais que muitas vezes a gente tem de dar uma torre no mundo, porque às vezes dá vontade, né? Porque tem tanto, vamos falar assim, né? Tem tanta gente idiota no mundo que às vezes você tem vontade de mandar tudo para aquele lugar, né? Mas aí se você tá aí com a oração em dia, a meditação em dia, né? Então você aí consegue, né, não tomar uma decisão impulsiva e fazer, né, todo um gerenciamento, uma administração aí disso tudo que você talvez colocaria aí mais um 10 de... Então, uma torre com 10 de espadas, imagina o karma que você não vai gerando cada vez mais, né? Então, tem um problema. Aí eu tenho um problema aqui hoje, eu não medito, eu recebo uma torre do universo. Porque é assim, né, pessoal? Quando você mesmo não cai em si sobre aquilo que você precisa rever na sua vida, tanto amorosa, sentimental, emocional, na sua vida espiritual e tudo mais, Deus manda uma torre aqui sem você esperar, né? Deus vem, manda um raio ali, manda uma torre e acaba com aquilo que você tinha ilusão. Então, acaba com a sua ilusão.
Então você acaba entrando aqui num 10 de espadas por força do universo, de um arcano maior, porque os arcanos maiores no tarô, eles são as forças do universo, por exemplo, né? Então você não controla. Os arcanos menores são arcanos onde você consegue tomar decisões e você controla as decisões da sua vida, mas os arcanos maiores, eles representam uma força da espiritualidade. Independente do que você faça, independente das ações, do que você escolha ou o que você faça, você acha que está fazendo o correto, mas Deus está vendo você lá do alto e está vendo que o que você está fazendo é errado. Ele vem dar uma torre na sua vida aí, né? Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você tá lá num relacionamento lixo, né? Tá lá naquele relacionamento lixo, só tá sofrendo, só tá engolindo sapo, né? Há muito tempo. E aí Deus vem dar uma torre aí, coloca lá uma amante no meio para levar não é, diz que não é sofrimento, é libertação, né, pessoal? Para levar o dito cujo lá para viver com ela, entendeu? Então você recebe um livramento. É uma torre? É uma torre, porque no começo você não vai entender, mas depois você vai entender que é um livramento, né? Depois que você meditar, você vai entender, né? Levando aí para um âmbito de relacionamento, tá, pessoal? Você vai entender que você estava aí numa prisão, num 10 de espadas, tá? E aí você entra com o seu guerreiro espiritual aqui, né? Olha, eles são até bem parecidos, né? Entra aí com o seu guerreiro espiritual e transforma a sua vida aí numa nova esperança, numa estrela onde você vai estar aí, então, né? Fazendo as suas escolhas aqui, transbordando aí todo o seu, né? A sua esperança, a sua vida, novas escolhas, né? Com a ajuda divina aí da estrela, né? Que guia, então, a nossa vida e tudo mais. Então, olha só como as cartas vêm falar com a gente aí, né, pessoal? Esses aí são os caminhos aí que o karma, né? Percorre aí de várias maneiras na nossa vida, né, pessoal? Vamos ver o que tem aqui embaixo? Olha só, a carta que estava em cima aqui, quando eu deixei o maço aqui, também está aqui. Então, é isso, né? Esse karma que você carrega, muitas vezes pode ter vindo aí, né? De gerações aí, né? Parece o menino Jesus aí na manjedoura, no cestinho, bem simples, né, pessoal? Então, tem a ver tudo com a questão aí dos nossos antepassados, a questão bíblica, o quanto a Bíblia reflete a nossa vida atual, né? Porque os fatos vividos lá na Bíblia são os mesmos fatos que ocorrem na nossa vida cotidiana, porém, claro que com os personagens diferentes, né? Porque a Bíblia, ela tem a ver com a nossa vida espiritual, então os tempos, eles vão passar, mas a palavra de Deus nunca passará, né? Assim diz lá na Bíblia. Então, as gerações, elas vão passar, né? As mãos dos antepassados vai passar para a geração futura, mas a palavra de Deus nunca passará. Então, tudo que Deus proferiu lá para os antepassados vai acontecer agora também, né? Aí, ó, a árvore genealógica da vida, né? Então, de onde a gente veio, o fruto aí disso tudo, o masculino e o feminino, né? Fazendo essa integração total com o universo, né? Fazendo essa integração total aí com o universo e entre o masculino e o feminino, né? Demonstrando aí a questão que o nosso karma pode, sim, né, vir de uma vida passada não resolvida e que a gente carrega tudo para cá, tá? Para resolver isso. E aí, se você não tem uma espiritualidade, né, trabalhada e desenvolvida, você acaba não sabendo como lidar, acaba não entendendo, não tem consciência. Eu vou colocar aqui do ladinho, tá, pessoal? Deixa eu ver se dá. Vou colocar aqui do ladinho, dá para ver aqui. E aí você não tem consciência, né?
disso tudo e você acaba então não sabendo como lidar, né, com essas questões, e então você fica nesse limbo, nessa roda aí giratória aí sem um final, sem uma perspectiva, né? Num 10 de espadas aí, num 10 de espadas onde você acaba, né? Ficando preso no sofrimento, né, pessoal? A gente tem que tomar cuidado aí, porque quando a gente recebe uma torre na nossa vida, muitas vezes a gente não sabe qual a direção tomar e a gente fica preso aqui nesse, olha só, uma escravidão mental e uma prisão mental, né? Às vezes não é físico, às vezes é mental, né? Então, as nossas ações da vida presente, elas vão determinar o que a gente vai colher no futuro, mas também as decisões que a gente tomou numa vida passada também vão determinar algumas coisas que a gente veio nessa vida encarnado aqui a corrigir, né, pessoal? Então a gente tem os dois lados, tem aí o karma, né, que são a colheita das ações ruins que a gente não conseguiu aí, né, transcender, e a gente tem o Dharma, né, que é a colheita daquilo que a gente consegue com a consciência plena já trazer ao consciente e resolver. Então você não vai acumulando aquela dívida espiritual, né, para uma próxima vida. E o comportamento humano é muitas vezes o que determina então a criação do karma, né? O seu comportamento, ele vai ditando a sua colheita das ações. Por exemplo, né, você faz aí, né, alguma coisa aí e você vai colher depois a ação daquilo que você intencionou, porque também não é só a ação em si, é a intenção que você coloca, nisso que você está fazendo, que vai determinar também, né, segundo algumas aí culturas orientais, né? Elas dizem para nós que a intenção com o que você faz determinada coisa, espiritualmente, ela tem um peso, né, bastante grande aí em relação ao comportamento que você vai ter. Então, você tem um comportamento, mas por detrás desse comportamento, você tem uma ação, uma intenção, desculpa. Atrás desse comportamento, você tem uma intenção. Então, quantas vezes, né, a pessoa age de um jeito, mas está sendo, né, por trás de tudo, a intenção dela não é boa. Entende? Muitas vezes, né? Maioria das vezes aí, tem toda essa questão, né? De disfarce, de intenções também, né, pessoal? Então, muitas vezes, o erro, ele vem devido ao apego, à aversão, à ignorância da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não busca esclarecimento, né? E ela vive aí na ignorância total. O rei de copas, o eremita, claro que tinha que cair, né, pessoal? Porque o eremita, ele carrega a lanterna dele, olha, dentro da lanterna dele, ele tem uma estrela, que é aquilo que ilumina o próprio caminho dele, mas ele precisa fazer esse caminho de descoberta interno para que ele então possa ter a claridade. Ele se recolhe, né? O eremita, ele se recolhe aí na vida dele para fazer, então, muitas vezes esse caminho, né, que o louco percorre no tarô para obter sabedoria, né? Ele se isola muitas vezes emocionalmente,
espiritualmente, dependendo aí, né? Então ele busca todo esse conhecimento, toda essa sabedoria que o nosso tarô aqui perfeitamente conta a história do louco através aí dos arcanos, né? Então ele percorre todos os desafios da vida, enfrenta as dificuldades, tá? Então, voltando, né, aqui a intenção que você coloca nas coisas. Então, você faz algo aí, né, você faz algo para alguém esperando algo em troca. Isso também gera aí um karma, né? Porque se você faz algo para alguém, como o bom samaritano, eu vou puxar mais para cá. Não, já vou colocar aqui embaixo. Como bom samaritano, ele acaba não olhando quem é a pessoa caída, né, pessoal? Ele simplesmente passa lá, o mercador lá, se não me engano, passa lá, vê o samaritano caído, ajunta ele, leva lá para a pensão, paga a hospedagem dele, deixa dinheiro lá para ele se recuperar, né? Coloca ataduras, né? Então ele não olhou quem era a pessoa caída, quem era o seu próximo, quem é o seu próximo que tá caído, né? Porque às vezes o caído é você, né, gente? Às vezes eu tava até antes falando sobre isso, né? Às vezes o caído é você, às vezes você tá caído aqui na sua própria ignorância espiritual. Você é a pessoa caída, você precisa de ajuda espiritual para sair desse limbo onde você se encontra. E o tarô é perfeitamente a ferramenta maravilhosa que Deus nos deu para que nós possamos sair da ignorância, né? Porque muita gente, né, gente, eu não tenho nada contra aí, eu tô falando aqui de uma mentalidade ampliada, tá? Muitas vezes a pessoa anda com Bíblia embaixo do braço, tem todos os versículos da Bíblia decorado, mas não entende nada do que está escrito lá dentro da Bíblia. Não entende e não pratica. Não pratica na sua própria vida. Então, ser um decorador de Bíblia, andar com Bíblia embaixo do braço, gente, eu sempre falo isso, né? Não resolve nada. Você precisa partir para a ação. Assim como Jesus veio nos ensinar aqui na Terra, que o que ele deu de exemplo foi a própria vida dele como exemplo, né? O que ele fez, os atos que ele cometeu, esses sim foram o verdadeiro exemplo que ele nos deixou, né? Ele não estava lá com a Bíblia embaixo do braço, decorando versículos. Ele era a Bíblia, né? Ele veio, né, como filho de Deus, e ele diz, né, eu não vim extinguir a lei que já existia do Velho Testamento, mas ele veio trazer o verbo vivo, que era a vida dele. Então o verbo vivo não era a Bíblia que ele carregava embaixo do braço, ele era o verbo vivo. A vida dele, de Jesus, é o verbo vivo. Ele viveu a vida dele como estava escrito na Bíblia. Então ele é o verbo vivo. Isso que significa ser o verbo vivo, porque ele veio e praticou aquilo que Moisés colocou lá nos 10 mandamentos, né? Ele não veio destruir o que já estava lá no Velho Testamento, ele veio reafirmar a verdadeira vida. O verbo vivo é aquilo que você vive, e não ao que você carrega lá embaixo do braço, uma Bíblia decorada, tudo decorado, mas você não vive nada daquilo, então não adianta, né, pessoal? Aqui a rainha de espadas, né? Então, mais uma carta de espadas, que são aí a representação, né, mental de tudo aquilo que nós temos que reavaliar na nossa vida para que a gente possa chegar ao patamar da rainha, sair aqui do 10 de espadas e chegar então à rainha de espadas, né, num patamar maior. Vou deixar aqui do ladinho, tá, pessoal? Deixa eu arrumar aqui essa mesa. Eu falo pouco, né, pessoal, mas a informação vai vindo aqui e eu já vou descendo ela aqui para vocês. Eu já vou traduzindo aqui para vocês, tá bom? Então,
o rei de copas, né? O eremita. Então o eremita ele vem trazendo essa iluminação, né, pessoal, que é essa parte aí do que você tem que fazer o seu próprio serviço aí, né, do karma, senão você colocar a culpa nas outras pessoas realmente não vai trazer para você aí, né, nenhuma resolução dos seus problemas, né? Você vai acabar aqui ficando, então, preso nesse 10 de espadas, né? E as vidas passadas, então, eu já trouxe essa explicação com as cartas da vida passada. Então, o karma, vamos fazer um resumo aqui. O que é o karma? São as ações que você pratica hoje e que você vai, algum momento da sua vida atual, colher aqui mesmo. Então, você planta roseiras e vai colher rosas, correto, pessoal? Deu para entender, né? Agora, a vida passada também é uma questão de ação e reação. Você plantou roseira lá na sua vida asiática, mas você está colhendo a roseira agora aqui, né? Nessa vida aqui. Então, na perspectiva de Deus, da reencarnação do espírito, você sendo o mesmo espírito reencarnado em várias situações, em vários corpos diferentes, né? Uma vez você vem como asiático, outra vez você vem como, sei lá, eremita, como rei de copas, outra vez você vem como rainha de pentáculos. Então, as suas múltiplas existências carregam todo esse seu karma geracional seu e da sua família também, né? Porque aí juntou tudo e você vem nessa vida e você não sabe explicar. Você fala, mas eu sinto algo estranho, eu sinto algo diferente, eu não sei explicar o que é. Eu tenho tendências a gostar da cultura asiática e isso tá dentro de você. Eu gosto da cultura egípcia, que nem eu, né, gente? Eu sempre brinco que acho que eu fui, em outra vida aí, eu fui uma egípcia lá, né, pessoal? Porque eu tenho essa identificação aí egípcia. Então, eu não sei explicar, mas isso faz parte de mim, eu tenho essa identificação, então provavelmente isso acontece na vida de muitos de vocês, né? Então essa ação que você tomou aí na vida passada, ela vem reverberando nas suas vidas até o dia de hoje, e aí acontecem coisas na sua vida que você não sabe explicar, e muitas vezes é justamente o karma de uma vida passada, que você veio agora tentar resolver aí, né? Então acontece uma torre na sua vida, você entra nesse 10 de espadas e tenta resolver para poder ter a esperança, né? E depois que você teve a consciência, você tem a esperança aí dessa estrela, né? De ter um novo começo, fazer então uma outra vida dentro da sua própria vida, então fazer escolhas. Então você fala assim, bom, aconteceu uma torre na minha vida, eu não quero mais ficar nessa situação de sofrimento, eu vou fazer um novo começo nessa existência. Então você trabalha o seu espiritual, você vai buscar ajuda espiritual, você começa a entender sobre energias, você busca conhecimento na meditação, você faz o seu trabalho espiritual, você lê a Bíblia, então você busca tudo isso para que você busque e encontre o seu caminho. Então, muitas vezes, o caminho do karma da sua vida é a cura, né? É a cura aqui através da estrela. Gente, olha quantas cartas de espadas aqui, gente, caiu. Olha, o 9 de espadas, o 8 de espadas. Então, é isso, né? Todo o sofrimento que você vem carregando, né? Do 8 de espadas, o 9 de espadas, o 10 de espadas, a rainha de espadas, o cavaleiro de espadas, né, gente? Olha isso aqui. É muita espada, entendeu? É muita espada num jogo só. Então, mas é tudo que as cartas vêm confirmando, né? Esse processo, então, que você vai ter que passar na sua vida para começar uma vida nova, né? E aí você dá essa torre aí na sua vida presente e começa, né? Começa tudo de novo aí, sem pensar
pensar muito aí, né, pessoal? Porque, por exemplo, né, tem coisas na vida que a gente não explica. Você fala assim, bom, o sofrimento, ele é relativo, ok? Uma criancinha que nasceu, né, com uma doença grave e foi levada ao espiritual precocemente. Como se explicar, né, a justiça de Deus em uma única existência? Você fala, é injusto, porque a criança ela não teve tempo de ter uma vida. Por que ela foi levada por Deus? Por que Deus levou ela se ele é um Deus justo? Ok? Eu estou exemplificando aqui, tá, pessoal? Então, você fala, não, Deus não é justo. Agora, se você pensar com uma mentalidade aberta de que nós não somos só uma vida, nós temos múltiplas existências, você vai entender que talvez você carregar o mesmo espírito que veio nessa criancinha e que foi levada precocemente, né, para o reino de Deus novamente, e você carregou o seu espírito alguma coisa que você tinha que, né, fazer então esse processo, a família, né, dessa criança vai entender isso, que faz parte de uma existência passada. Então, a conclusão, né, que a gente não pode deixar de ter sobre isso é que, né, a lógica da justiça de Deus é justamente essa. As múltiplas existências vão explicando tudo aquilo que a gente não consegue identificar numa vida só. Porque se você olhar com o olhar de uma única vida, você fala, isso aqui é injusto. Então, você não está olhando para outras existências, né? E Deus coloca aí na nossa vida o véu do esquecimento para... Você já imaginou você lembrar o que você fez lá na sua vida de cavaleiro de guerra, por exemplo, né? Você talvez traz no seu espírito esse espírito combativo, mas mentalmente você não lembra, porque Deus tira esse véu do esquecimento, coloca em cima, né, da sua mentalidade, do seu espírito, da sua consciência, para que você não lembre de tudo. Então você pode ter aquele resquíciozinho de alguma coisa. Tem gente que tem mais lembranças de vidas passadas, né, pessoal? Tem muitos médiums aí que têm lembranças vívidas e nítidas, e crianças, né, com depoimentos aí, se não me engano, nos Estados Unidos, né, várias crianças aí com lembranças, né, de vidas passadas, assim, de lembrar de fatos, né, que ocorreram em vidas passadas. E que realmente, assim, é impressionante, né? Então, realmente, para quem acredita, né? Isso tudo, então, tem a ver com a justiça de Deus, que são múltiplas existências, você vai pagando o seu karma e não se resume a uma única vida, tá? E aí entra também, né, pessoal, a questão do livre-arbítrio aí, né? No meio disso tudo, né? Então, o livre-arbítrio, o que ele é, né? Ele é a capacidade que nós temos, né, de fazer as nossas próprias escolhas. Então você diz assim, olha, eu tenho livre-arbítrio eu passei por essa torre, eu cheguei aqui no 10 de espadas, eu tenho a opção de escolher o que eu vou fazer agora, né? E chegar aqui na mesma existência, com uma consciência diferente, vendo as perspectivas que eu vou poder fazer na minha vida, né? Ter a esperança de que eu consigo, apesar das dificuldades, eu consigo fazer a mudança, né? Olha aqui, levantando a minha espada, olha, 2 espadas levantadas aqui, né? Então eu consigo levantar a minha consciência, eu consigo levantar as minhas atitudes, eu consigo me posicionar aqui, né? Porque esse cavaleiro, ele tá bem posicionado para não cair novamente aqui, né? Voltar a um 9 de espadas, né, pessoal? Que isso aqui é uma carta de desespero aí, né? Que ela não vê saída para as questões da vida. Quantas vezes a gente está nessa situação, né, pessoal? Então, o que nos salva realmente? Eu acredito muito que é a nossa fé, né? O que a gente carrega aí, a nossa fé em Deus, tá?
Antes de acreditar na palavra de um homem, né, aqui na terra, a gente deve acreditar então na palavra de Deus, que Deus é um Deus misericordioso, que apesar de todos os nossos erros, equívocos, ele tem compaixão de nós, porque ele enviou aí, né, o verbo vivo, né, ele enviou Cristo para ser o nosso exemplo. E que melhor exemplo que Jesus nos deu de perdão, né? De compaixão, porque quem andava com Jesus eram quem, gente? Jesus veio para os necessitados, né? Quem andava com Jesus eram os coxos, as prostitutas, os cegos, todo aquele que precisava de um milagre na sua vida, pessoal. E aí lembrando que assim, né? Cada um tem uma visão bíblica aí dos fatos ocorridos na vida de Jesus, né? Para mim, tudo isso, os cegos não eram pessoas cegas efetivamente, eram pessoas cegas espirituais. O coxo era aquela pessoa que não conseguia fazer a sua vida andar, tá? De alguma maneira. Então, ele fazia com que a pessoa começasse a andar espiritualmente, mas cada pessoa tem uma visão, né? Dessa questão toda aí, tá bom, pessoal? Olha, eu acredito que, assim, foi uma leitura sensacional. Nós estamos já, como sempre, chegando perto de 1 hora. Então, pessoal, eu espero que eu tenha aí esclarecido para vocês aí um pouquinho dessa questão do karma, tá? Se você se identificou, pega o que foi para você na sua vida. Se você não concorda, não se identificou, deixa passar. É uma leitura coletiva, a energia, tá, da leitura foi essa. Então deixa passar, deixa para outra pessoa que vai assistir a leitura e que vai se identificar então aqui, tá bom? Vamos lá então tirar a última mensagem aqui das cartas dos portões aqui energéticos para ver o que então esse lindo oráculo tem a nos dizer sobre as energias. Então vamos ver o que vai cair aqui. Eu tô embaralhando aqui, gente, a minha mesa, vocês sabem, né? Eu tô com as cartas aqui, ó, porque a minha mesa é pequena, é ruim de embaralhar em cima das outras cartas e fica saindo do lugar, eu não gosto, mas vamos lá. Então, a gente vai tentando aí sempre adaptar da melhor maneira, tá? Para vocês conseguirem acompanhar, né? O pessoal fala às vezes assim, né? Ai, por que que embaralha tanto? Gente, é porque assim, o embaralhar das cartas, numa leitura de tarô, ele faz parte aí do trabalho da tarotista, tá, pessoal? E às vezes é assim, a energia tá tão densa que a carta não sai do baralho. Então, às vezes a tarotista tem que embaralhar de várias formas, porque as cartas acabam não querendo falar. E é a energia da leitura, tá bom, pessoal? Às vezes não é nossa culpa não, ok? O pessoal não entende, né? E aí o pessoal acaba comentando. E falar em comentar, né, pessoal? Vamos lá? Todo mundo aí, pessoal, eu quero saber quem pagou muito karma na vida já. Comenta aqui no vídeo, tá? Compartilha com alguém que você acha que vai necessitar dessa leitura, tá bom? Vamos espalhar então essa mensagem do bem aí, de poder se conectar com a sua própria ancestralidade, com a sua, né, com o seu karma, com a sua consciência, ter um entendimento sobre essas questões que é muito importante. Curte aí, se inscreve também no canal, pessoal aí que gosta do meu trabalho, das minhas leituras, né? Para que vamos virar aqui, porque ó, tá vendo, não tá saindo. Canal da realização. Então, vou tirar só uma, tá, pessoal? O canal, vamos ver o que saiu aqui embaixo. Centro Energético da Vitalidade, Portão da Inovação. Eu vou ler as duas. Então, essa daqui, Canal da Realização. Circuito Tribal. Você segue sua motivação para transformar sonhos em realidade? Use essa energia para produzir, empreender e realizar. Atenção à sua tendência de ser workaholic ou ter síndrome de burnout. Seu desafio é aprender a usar essa energia para alcançar o sucesso de forma sustentável. Então,
diz aqui, eu estou aqui para fazer as coisas acontecerem e ter sucesso com equilíbrio. É isso, né, pessoal? Você cai aqui num karma e você às vezes não tem força, né? Você cai num burnout aí por várias razões e você não tem força para seguir, né? Então, buscar aí um equilíbrio é bastante fundamental, né? E o portão da inovação diz assim: você compartilha suas ideias inovadoras com o mundo? Use a sua capacidade de inovação para impulsionar as transformações necessárias. Cultive o seu olhar para o novo, reconhecendo a inconstância e a impermanência da vida. Então, a luz, né? Inovação, adaptabilidade e resiliência. A sombra, inconsistência, instabilidade e medo de mudar. E a frase, eu uso minhas ideias inovadoras para transformar o mundo. Olha só, pessoal, é mais ou menos o que eu uso aqui no meu trabalho, tá, pessoal? Eu uso as minhas ideias aí, tá? Para transformar o mundo da minha consulente, né? Do meu consulente, de quem me assiste aí. Então, a gente usa o nosso trabalho, tá? Para transformar mentes, para transformar consciências e trazer para vocês aí novas perspectivas, né? E aquilo, pessoal, nunca acredite em nada do que as pessoas falam para você. Você simplesmente pega tudo isso e coloca em prática na sua vida e você mesmo tira as suas próprias conclusões daquilo que você vivencia na sua vida. Tá bom, pessoal? Gratidão, então, a todos. Eu espero que vocês tenham gostado essa leitura aqui dos caminhos do karma e espero vocês, então, nas próximas leituras, acompanhando aqui o canal, ok? Fiquem com Deus e até mais!